Supremo Tribunal Federal, saiu no feriado. Será que foi uma estratégia do governo Lula aí para não atrair tantos holofotes? Pois é. Curioso que também, em pleno Dia da Consciência Negra, Lula indicou mais um homem branco para Cadê as mulheres? Cadê a representatividade feminina? O apelo da Anitta? Ignorou completamente o apelo da sua própria militância e também ignorou o desejo de Davi Alcolumbre, que queria ver a indicação de Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado, é advogado de carreira, que pleiteava virar ministro do Supremo e foi deixado de lado pelo presidente Lula. E aí, Davi Alcolumbre já deu declarações e mostra que pode vir a contra-atacar esse cenário, talvez não necessariamente bloqueando a candidatura de Jorge Messias, mas pautando uma pauta bomba do ponto de vista fiscal, que seria um benefício novo para profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde que teriam uma aposentadoria especial e algo que simplesmente não tem dinheiro para dar, mas seria mais um rombo bilionário. 20 bilhões, né? Cerca de 20 bilhões por ano. E o Alcolumbre já coloca esse projeto na mesa para pressionar o governo. Agora, sinceramente, o governo Lula não está preocupado com bomba fiscal nenhuma, né? Vai botar fora do arcabouço e bola para frente. Faltou aquela mensagenzinha, faltou uma ligação realmente para o Alcolumbre para minimizar pelo menos o tom? Você vê, David, que nos últimos dias tudo levava a crer que tinha esfriado a indicação do Messias por conta das denúncias da AGU, que pode ter sido, inclusive, até o fogo amigo, já que uma indicação para o Supremo vale muito, né? Tem muito peso político. Mas o Lula indica um aliado de primeira hora, né? A tendência a se imaginar é que o Messias seja bastante fiel ao Lula nos julgamentos, nas decisões. É evidente que ele pode lá mudar. Outros ministros acabaram mudando, condenando pessoas do PT no histórico, até que o que se diz em bastidores é que essa foi a razão, inclusive, do Lula indicar alguém muito mais próximo a ele e evitar os acenos, né, o que ele chamava de pauta de minorias. Enfim, me parece que ele pode ter até essa saída francesa, indicar alguém pro lugar do Messias, uma mulher ou uma mulher negra, enfim, para fazer esse aceno, né? Mas lembrando que o importante é o mérito, efetivamente, né? Não se pertence a algum grupo. Currículo também, né? Currículo, na minha visão, e até vejo com muita dificuldade esse currículo no Messias, né? Porque o cargo do Supremo, ele é muito grande, demandaria, assim, uma questão maior até, né? De conhecimento, enfim, de trânsito. Não que ele não tenha, né? Porque tinha o cargo lá na AGU, é de carreira, mas também já teve muitos cargos políticos. E essa mera disputa entre ele e o Rodrigo Pacheco, um político, mostra pra gente como o Supremo Tribunal Federal é um órgão essencialmente político e que nem o Alcolumbre nem o Lula estão preocupados com a questão fiscal do Brasil de forma nenhuma. Isso ficou bem claro agora. E eu acredito que o Alcolumbre não vai vetar. Ele só vai estar fazendo isso para vender mais caro ainda, né, em termos políticos e de apoios à questão da aprovação do Messias, porque não ficaria nem bem para ele vetar, né? Eu acho até que já está até entabulado, sabe? Está entabulado em que sentido? Me dá tal coisa que a gente aprova, mas independentemente disso, a gente vê 3 cenários que levam, né, o presidente, até porque a Constituição permite que assim seja a indicação, preenchidos os requisitos da idade, da questão ilibada juridicamente, enfim. Mas lealdade, né, como já foi dito aqui, lealdade porque ele foi colocado naquele áudio, né, onde a ex-presidente Dilma fala que enviaria ele com um documento. O Bessias. Leva os papéis, Bessias. Uma conexão política, porque ele não é alguém, muito embora ele esteja ligado ao PT, ele não é alguém que é rechaçado ali pela parte contrária, né? E também ele fala muito com os evangélicos, que é, de alguma forma, ele é um evangélico, né? Terrivelmente evangélico. Ele é terrivelmente evangélico e é uma questão deficitária da pauta da esquerda, né? Que vem tentando se conectar de forma religiosa com essa boa parte da população. E não acho que tenha sido isso, tá? O critério. O critério mesmo foi realmente a lealdade. Agora, vocês disseram aqui uma coisa, né? Que é importante também dizer, só um homem branco na consciência negra. Isso foi dito, né, em cenários de redes sociais, e as pessoas disseram, os que defendem, né, a questão da indicação pela falta de mulher de cor, que são pautas da esquerda, disseram que não, ele é pardo. Então entraria ainda assim, eu não vou questionar, né, porque é a questão do fenótipo, enfim, mas disseram que ele era pardo e que ele entraria, né, nessas pessoas pelas quais o Lula subiu a rampa dizendo que as defenderia de alguma maneira. Mas vale dizer...
Só quero trazer a opinião da Andréa Musel, que está acompanhando a gente aqui no programa. Ela disse assim, não precisa ter conhecimento jurídico, sendo ideológico é suficiente. E isso contraria o discurso de campanha do presidente da República, que disse em debate, disse inclusive depois de eleito, que ele não procurava ter no Supremo Tribunal Federal amigos, mas pessoas que seriam ilibadas. É um escárnio, é um tapa na cara da sociedade brasileira a gente acompanhar os critérios de indicação para o Supremo Tribunal Federal que o presidente Lula resolveu ter nesse mandato. É algo que desrespeita o princípio da República, o princípio da impessoalidade, que deveria estar acima de qualquer disputa política na construção das instituições. E digo mais, mostra mais uma vez a hipocrisia e a incoerência a respeito da preocupação com a qualidade da democracia. Porque se houvesse uma preocupação legítima com a construção da democracia brasileira, teríamos tido uma indicação que endereçasse a desconfiança crescente de boa parte da sociedade brasileira em relação à politização do Supremo. E ao escolher indicar amigos leais, na prática, o presidente Lula ignora essa responsabilidade e ataca um pilar essencial do que deveria ser uma construção republicana e impessoal na construção das instituições. Então é um escárnio essa indicação de Jorge Messias como ministro do Supremo Tribunal Federal. Sabe um cálculo que eu fiz, Jesualdo Almeida? Que o presidente Lula disse que quer viver por mais de 100 anos e o Messias ele tem 45, ou seja, até ele se aposentar serão mais de 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Levando em conta que se o Lula viver até lá, e será o terceiro vai ter uma indicação lá. O terceiro advogado do Lula. Porque nós tivemos o Toffoli, o Zanin e agora o Messias. Os terceiros não apenas alinhados ideologicamente com o Lula, mas como inclusive com compromissos pessoais com o Lula, que não quer dizer necessariamente que não sejam compromissos republicanos, mas que tem um contato muito próximo. Porém, eu não vejo essa facilidade da aprovação. Claro, o governo deve ter o feedback, já teve retorno, que o nome deve ser aprovado, mas se nós levarmos em consideração que o Gonê, procurador da República recentemente indicado, teve 45 votos apenas, sendo necessário 41, foi a menor votação da história, também teremos problema para a aprovação desse agora indicado do Messias. Um ponto adicional. Primeiro, o seu nome passa pela Comissão de Constituição e Justiça, e quem está lá é o Rodrigo Pacheco, um dos que foi, inclusive, vetado pelo Lula. E mais, só para encerrar esse ponto, é interessante como a forma pela qual o próprio Messias se coloca. Um cara conservador de esquerda, um cristão, um conservador de esquerda, já é polêmica até na sua própria definição. Caso o Senado negue a indicação, seria a primeira vez desde a proclamação da República. Desde Floriano Peixoto. Exatamente. Então, assim, é pouco provável, mas isso também, na minha avaliação, deve servir mais uma vez para alertar a população a respeito da importância do Senado Federal. Porque muitas vezes o discurso palanqueiro é de que, olha, veja os absurdos do Supremo Tribunal Federal, é preciso mudar isso. Quantos senadores a gente já viu fazendo um discurso crítico ao Supremo, dizendo que o Supremo estava excessivamente politizado, que estava excessivamente interferindo em atribuições do Legislativo? Como é que o Senado pode efetivamente mudar esse cenário? Ora, fazendo o seu trabalho na hora de fazer sabatinas, colocando qual é o limite de republicanismo nas indicações que o presidente da República faz. Afinal de contas, o Senado não deveria ser uma casa carimbadora que simplesmente assina embaixo de tudo que o presidente da República indicar para o Supremo Tribunal Federal. Mas os senadores fazem muito discurso e pouco trabalho efetivo na construção institucional do país. E você vê que não há preocupação de ninguém com as instituições, né? O Lula indica, né, uma pessoa muito próxima a ele, o Alcolumbre ameaça pautar projetos que prejudicam o orçamento do país,
Então, acho que quem está muito na expectativa é o advogado atual do Lula, porque no futuro mandato serão indicados 3 ministros. Então, o advogado atual também já vive uma expectativa ali, porque o próximo presidente indica 3 ministros para o Supremo Tribunal Federal, o que vai mudar a composição. Se for o governo Lula ou alguém ligado a ele, são 3 do campo progressista. Se for alguém da direita conservador, 3 para dar um balanceamento. Então, essa próxima presidência é muito importante a disputa. Já está no aquecimento, já está ali, ó, esquentando o corpo. Inclusive, a gente está